Então, bom dia a todas. Iniciaríamos o capítulo 1 do livro Tomar a Vida nas Próprias Mãos, da doutora Gudrun Burkhardt, né, no encontro de quartas-feiras de manhã, oferecido pela escola e com as facilitadoras Adriana Ortiz e Odília eu, ok? Então, vamos lá. Capítulo 1, visão geral da biografia. Continuamos dando um respiro em cada parágrafo e se tiverem perguntas, ou levantem a mão ou interrompam, tá bom? Antes de entrarmos nos detalhes de cada setênio, pois é com base neles que iremos dividir a biografia, principalmente gostaríamos de trazer uma visão biográfica geral mediante algumas imagens, e depois entraremos na parte conceitual. Muitas vezes falamos das fases da vida como se fossem as estações do ano. Assim, a primavera seria toda aquela fase em que nós encorpamos, crescemos e amadurecemos fisicamente, até por volta dos 21 anos. O verão, quando as plantas se expandem e atingem o máximo de sua vitalidade e tamanho, corresponderia à fase expansiva da vida, dos 21 aos 42 anos, aproximadamente. Já o outono, quando as cores se modificam, há países onde as folhas se colorem para depois cair, a natureza se torna especialmente colorida e os frutos amadurecem. Seria aquela fase de nossa vida em que observamos também um leve declínio de nossas forças por volta dos 42 ou 63 anos de idade. Em seguida, entraríamos no inverno, quando, nos países de estações marcadas, a maior parte das plantas perde a força. As sementes caem no chão e ficam lá, à espera de uma nova primavera. Permanecem os esqueletos das árvores, ou poderíamos dizer, sua essência, pois muitas vezes é por meio da forma das árvores desfolhadas que conseguimos identificá-las e as reconhecemos até mais facilmente do que com a plena copa folhada. Essa fase se situaria após os 63 anos. Podemos tomar outra imagem, usando uma única planta que possua um ciclo de um ano. Na primeira fase, que corresponde à primavera, quando a semente é colocada na terra, ela precisa de bastante cuidado para germinar. Precisa de terra fértil, água, luz, calor, espaço adequado, etc. Semelhantemente às primeiras fases da vida humana, quando a criança necessita de inúmeros cuidados para o seu desenvolvimento e o seu crescimento, até os 21 anos. Logo vem o estado em que a semente lança as raízes na terra e ergue seu caule para a luz, quando se vão formando folha por folha, galho por galho. Seria novamente aquela fase que corresponde ao verão da vida, na qual a planta se expande, torna-se visível ao mundo. Equivale à fase dos 21 aos 42 anos, denominada fase do desenvolvimento anímico ou psíquico. Nessa época, a alma desabrocha, abre-se para o mundo todo, faz trocas com o ambiente externo, para, no final, com um amadurecimento psíquico, semelhante às flores que começam a formar-se na planta, abrir-se ao sol. Nossa alma, essa grande flor aberta ao sol e à luz, agora se mostra em sua riqueza de cores, exala perfumes, toca-nos profundamente, atrai-nos. E então vêm os insetos, borboletas, abelhas, aves, colibris, para buscar seu néctar e assim fecundar a flor. A flor é fecundada de fora, de cima, do cosmo, e deste modo entramos na terceira grande fase.
Aqui começa a frutificação. Essa fase necessita de calor e luz para que os frutos amadureçam, formem a substância adocicada e se tornem saborosos. Se chover e fizer frio, teremos frutas azedas. Dos 42 anos em diante, nossa frutificação no decurso da vida tem de vir de uma outra direção. Isto é, do lado cósmico, espiritual. Denominamos essa fase como fase do desenvolvimento espiritual da vida. Aqui importam as qualidades sutis, tais como calor e luz, e não mais água e terra, como nas primeiras fases da vida. Por outro lado, é muito individual o que ocorre com cada um para frutificar. Há muitas formas de se buscar a espiritualidade e encontrar o guia, o anjo, ou o eu superior, que é de natureza espiritual. Finalmente, a planta que frutificou começa a murchar. Suas folhas caem, as sementes são colhidas, caem na terra, para mais tarde germinar. Novamente, falamos daquela fase dos 63 anos em diante, em que a essência do ser humano aparece, fase à qual dedicamos o livro Livres na Terceira Idade. E aí tem a imagem dessa flor, né? Na parte mais em contato com a terra, água e terra. E a parte em contato com o cosmos, né? Calor e luz. São imagens muito lindas para que a gente olhe. Maria Lourdes quer mostrar alguma coisa. Ah, a imagem. Obrigada, Maria Lourdes. Olá. Olá, a imagem. Obrigada. São imagens tão lindas e a gente pode fazer essa associação com a nossa vida. Que frutos eu estou dando? Eu, Odile, que já estou nos meus 69 anos, eu já estou com as sementes, né? Que sementes eu estou gerando? Né? Não acabou a minha vida, ainda tem algo, eu tenho que gerar sementes. Né? Essas sementes têm que ter esse calor e luz para que elas sejam sementes que venham a brotar numa próxima primavera. Alguma observação de vocês a partir disso? Continuando. Observando as plantas, muito podemos aprender sobre o desenvolvimento humano. Por exemplo, para colhermos os frutos maduros e saborosos, precisamos ter paciência, pois eles só amadurecem na estação certa. Se, se os colhermos antecipadamente, eles se tornarão indigestos. Em nossa ansiedade, própria da aceleração da nossa época, estamos sempre querendo colher frutos antes da estação, e com isso, até prejudicamos a planta. Saber esperar até que algumas habilidades desenvolvidas amadureçam é o grande segredo de viver as fases da vida. O conhecimento destas fases permite-nos conhecer melhor os frutos de cada estação. E, por analogia, novamente a natureza nos mostra como algumas plantas florescem rapidamente, dando frutinhas saborosas, que logo se desenvolvem, por exemplo, os moranguinhos, e já podem ser saboreadas, enquanto outras levam 3/4 de ano até poderem ser colhidas. Cada ser humano pode ser um jardineiro de seu próprio pomar, para saber quando é hora de plantar, adubar, regar e depois colher os frutos. Os chineses possuem o seguinte provérbio para expressar as fases da vida: levamos 20 anos para aprender.
20 anos para lutar e 20 anos para tornar-nos sábios. Ao contrário dos animais, realmente levamos muito tempo para tornar-nos sábios. O bezerro, quando nasce, já sai andando e sabe onde encontrar o seu alimento. O ser humano, porém, leva 14 anos até poder iniciar a capacidade reprodutora e 21 anos para tornar-se adulto e de maior idade, ou seja, totalmente responsável por seus atos. Por que essa diferença? Ao olharmos o ser humano, precisamos levar em conta as suas três instâncias, conhecidas desde as épocas bíblicas. A físico-biológica, que denominamos corpo físico, a anímica ou alma e a espiritual, ou seja, corpo, alma e espírito. Eu vou recomendar a gente encerrar por aqui por hoje. Ficou curtinho porque a gente começou a gravar a partir do capítulo 1, e aí a gente pode conversar mais livremente e reiniciamos na próxima quarta-feira a partir desse ponto. Tudo bem? Pode ser? Obrigada.